Muito bom dia para você, Gernan, e para todo mundo que está assistindo também o Balanço Geral. A gente fala aqui da sede do Grupo de Operações Especiais, o GOI, no bairro do Cordeiro, onde a família da grávida, que foi atingida por bala no dia daquela tragédia, né, na quinta e na sexta-feira, vieram aqui para poder conversar com o delegado Ivaldo Pereira, que é quem responde aqui pelo GOI. A gente recorda que na última sexta, depois de todos os acontecimentos, a governadora do estado se pronunciou e designou o GOI para fazer essas investigações. Foram muitas informações chegando naqueles dias e claro que a imprensa também que acompanhou dava as notícias, as informações, ainda apurando tudo a todo tempo, né? O fato é que aquela abordagem policial da quinta-feira culminou nessas 8 mortes que a gente também noticiou ainda na sexta-feira. E claro que a população, nosso telespectador em casa, ainda estava muito ansioso para tentar entender como aconteceu. Essa primeira ouvida, esse primeiro depoimento que acontece na sede do GOI é justamente para apurar essas informações, a cronologia dos fatos. Na sexta-feira, o Ministério Público de Pernambuco instaurou 2 procedimentos investigatórios criminais, 2 PICs, para poder construir essa narrativa e, claro, cobrar mais rigor nas investigações, que foi, inclusive, ponto que a governadora tocou muito, né, no pronunciamento que houve no governo na sexta-feira. Para a gente tentar contar essa história para o nosso telespectador, a gente vai começar conversando com o pai da jovem, né, da Ana Letícia Carias da Silva, que está grávida de 7 meses. Ela está em situação grave no Hospital da Restauração, e o pai dela estava me contando, Gernan, que no dia do crime, né, em que o Alex invadiu a casa dela, invadiu a casa onde ela estava, que é a casa do Carlos Augusto, ela estava lá porque ela estava em observação. A Ana Letícia, ela tem epilepsia, ela sofre de crise de epilepsia, e ela estava em observação, estava lá por acaso e infelizmente foi vítima. Ela foi abordada pelo Alex, que fez ela de escudo. E quando isso aconteceu, qual foi a sua reação, pai? Bom dia. Bom dia. O problema é que eu não vi, né? Só vi quando eu fui levar o lanche que a minha esposa pediu na barraca, foi que a polícia vinha encostando, ele vinha de um lado depois do outro, encontro com ele, frente a frente. Foi quando o policial fez até uma abordagem, bota a mão na cabeça, quando eu botei a mão na cabeça, o outro gritou, Alex, pegou, ele correu de lá pra cá e pulou a garagem embaixo. Pegou, o policial fez por cima, segui ele, depois voltaram e foi pra baixo. Foi na hora que eu lembrei que ela estava em pé com o meu sobrinho. Eu vi a menina, quando eu olhei, ela estava já no chão, depois dos tiros, ela estava já no chão. Eu corri, socorri a menina, mas os policiais ficaram lá. Eu levei a menina para o CEMED, que é mais junto do meu filho. No meio do caminho, na cidade de aldeia, os policiais veio de frente comigo e o outro veio por trás tirando de mim. Deram 4 tiros em mim, só que pegaram num carro, né? Num carro, um estourou o pneu e 3 ficou furado no lado da porta, não estava ela, meu menino e o vizinho de frente, que é da família da minha esposa, que é a prima da minha esposa. Pegou, fui disse ao policial, que lei é essa? Que lei é essa? Estou socorrendo minha filha. Pegou, e fez, bora, abre as portas, meu menino sai do carro, meu menino disse a ele, socorrendo minha irmã está aqui baleada. Ele, bora, sai, meu menino. Falei, mas ela está baleada, não sai não. Pegou, quando meu menino se afastou, que a gente abriu as portas do carro, descer da aldeia, foi que o policial que estava com a arma assim fora, naquele sentido, atrás de nós, que disseram que ela estava dando fuga ao Alex, pegou, olhou que viu a baleada e ficou sem reação. Poxa, né? A reação dele fez, poxa, é verdade que o rapaz está dizendo. Pegou mesmo, o carro estourado o pneu, segui direto para o SEMEC de Camaragibe. Chegou lá, deixei meu menino e tirei o carro da rampa, e tirei da rampa para uma ambulância, né? Que sempre tinha carro lá, e fui para outra rua atrás trocar o pneu do carro. E meu menino ficou lá, com a minha menina. Pegou na hora que ele foi socorrer ela, botou na ambulância para socorrer ela para a restauração, pegou, os outros policiais seguraram ele e torturaram ele. Bom, esse aqui é o Carlos Augusto Filho, o pai da Ana Letícia, que ainda permanece internado. Além da Ana Letícia, tem um menor que, nessa abordagem, né, dos policiais e a troca de tiros que houve com o Alex, ele também ficou ferido, né? Ele já acordou, inclusive, já está andando lá no Hospital da Restauração. A gente não está recebendo mais atualizações do estado de saúde, nem da Ana Letícia, nem desse menor, né? O HR disse que não ia mais enviar essa atualização para a imprensa. Mas no dia em que aconteceu, portanto, essa abordagem, né, em que houve o chamado da polícia, né, para atender a uma reclamação com relação a uma festa que poderia estar acontecendo lá em Tabatinga, em Camaragibe, quando chegou lá nesse local,
eles foram justamente para a casa onde mora essa família, né? Inclusive lá, a dona Marlene, que está aqui, é a avó da Ana Letícia, ela vende lanche. E ela estava dizendo para a gente que não estava tendo festa nenhuma lá na laje, é isso, dona Marlene? Bom dia. Bom dia. Não tinha festa nenhuma lá. Só que eu vendo lanche, aí quando o lanche que estava lá em cima tinha acabado, meu filho desceu para buscar. Aí quando ele desceu, aí eu chamei o Daniel, que o irmão de Daniel estava defecado. Aí a Ana Letícia foi levar ele para dar banho lá atrás. Só que quando eu chamei Daniel para pegar a fralda, para dar para ela, que ela estava com o menino defecado no braço, ela levou o tiro e o menino caiu no chão, nas pernas dela. Entendi. E aí a dona Marlene estava me explicando aqui que é o terreno onde eles moram é grandão. Aí tem 3 casas. A dela, no terreno, na parte de trás, é a casa do pai da Ana Letícia e a casa do menor também, né? Que é de outro filho de dona Marlene. E nessa abordagem, quando eles chegaram, a polícia, assim que entrou, já foi para o imóvel onde estava a Ana Letícia e o Alex, que tinha feito ela de refém, não é isso, vó? Isso, foi. Agora eu não vi mais nada. Eu sei que ele correu lá para trás. Quando eu chamei Daniel, Daniel não chegou. Depois foi que o irmão dele disse que ele tinha levado uma tapa no rosto, começou a dar nele e ele levou o tiro. Bom, Gernan, são muitas informações, como a gente falou, né? E imagina só a situação dessa família. Não tinha, segundo eles, não estava acontecendo nenhuma festa, embora a polícia tenha sido acionada para uma ocorrência com relação à perturbação do sossego, em que o Alex teria atirado para cima e por isso que a corporação foi chamada. Quando todos os fatos aconteceram, o pai da Ana Letícia e o irmão foram socorrer, como ele acabou de contar pra gente aqui essa história. E nesse interim, nesse caminho para o hospital, o Carlos Augusto Filho também estava no carro. E nesse momento da abordagem, você estava contando que os policiais abriram o carro, chegaram atirando, abriram o carro e viram de fato que a sua irmã estava lá sangrando. Mas o que aconteceu especificamente nesse momento? Bom dia. Bom dia. Quando eles viram que minha irmã estava sangrando e viram que eu falei a verdade, ficaram sem reação. Aí meu pai seguiu pro CEMEC de Camaragibe, aí chegando lá, ele tirou da rampa, né, que é das ambulâncias, quando ela vinha trazer, né, aí eu fui lá para dentro fazer a prancheta da minha irmã. Aí fazendo isso, eu saí para fora para falar com a minha mãe. Aí depois de uns minutos, ela saiu, passei transferida, né? Quando botaram na ambulância, aí eu ia junto. Aí os policiais não deixaram eu ir. Me chamaram pro canto e falaram, tu não vai não, boy, tu vai comigo, dá uma voltinha ali. Aí eu falei, como assim? Eu só tô socorrendo minha irmã e vou pra onde? Aí eles pegaram e falaram, quero saber não, quero saber só onde tá Alex. Aí eu, poxa, eu não sei não, eu sei que ele mora na frente de casa, mas eu não sei pra onde ele foi, não sei pra onde ele tá. Aí eles quiseram saber não, me arrastaram pra arena. Chegando na arena, me tiraram do carro e mandaram eu correr, aí e gatilharam a pistola, né? Aí mandaram eu correr, aí eu, não vou correr não tô devendo nada, e só vim socorrer minha irmã. Aí eles deram uma tapa na minha cara com a arma, e depois me jogaram dentro do camburão de novo, né? Aí de lá, seguiram pra delegacia. Quando chegou na delegacia, queria que eu botasse meus dados pessoais no celular do meu pai. E baixaram o Instagram no celular do meu pai, para me botar meus dados pessoais, para mostrar a foto de Alex. Só que eu tinha me esquecido do meu Instagram, da senha. Aí me ameaçaram lá e ficaram... Me ameaçaram falar coisa comigo e depois fecharam o camburão e foram para a UPA da Caxangá. Chegando na UPA da Caxangá, foram lá pro estacionamento da UPA, tiraram foto minha e falaram que eu era o matador de Tabatinga de policial. Aí tiraram foto minha, me ameaçaram e falou que ia matar minha família. Até minha prima pequena, que não tem nada a ver, falou que ia matar. Aí eu falei, como assim? Você será que tá defendendo o pacto pela vida e não tá fazendo nada disso? Tô fazendo tudo ao contrário. Minha irmã tá morrendo e vocês não estão fazendo nada. Agora quando foi os policiais aí, vocês não souberam fazer alguma coisa, né? Aí me arrastaram lá pro DHPP. Quando chegando lá, o policial lá ficaram na frente da câmera e quiseram dar choque em mim. Sorte que a delegada viu e me tirou de lá, né? Aí me algemaram também, eu não fiz nada, me algemaram, deixaram lá no banco algemado e queria dar choque em mim. A delegada me viu, botou pra uma sala
e tirou a gema de mim e começou a falar comigo, conversar comigo lá, né? Ela me conta tudo, eu peguei e contei a verdade todinha pra ela. Quer dizer que depois do que aconteceu, de sua irmã ter sido vítima de bala perdida naquela troca de tiros, você foi abordado, foi colocado dentro de um carro, levaram você para a Arena de Pernambuco, depois fizeram esse outro trajeto, em seguida finalizaram no DHPP e quando você ia levar choque, uma delegada de lá interviu? Sim, sim. Ela que me ajudou, porque se não fosse ela, eu acho que ele ia me tirar de lá, não ia deixar nem ela me ver. Ia me tirar de lá e ia me matar. Então o que passava na sua cabeça era que a qualquer momento você poderia ser morto? É, podia ser morto. Eu já tinha desistido já de viver já. Gernan, a gente está aqui com a família, né, que mora nessa casa, onde aconteceu a troca de tiros com os policiais que chegaram para cumprir uma ocorrência, né, de perturbação do sossego. Essa família diz que apenas moram lá há muito tempo e o Alex também mora na rua, né? Não, segundo eles, não tem culpa de nada do que aconteceu, mas dizem ter sido vítimas de truculência da abordagem da polícia militar nessa ação, né? E são, como a gente falou, são muitas respostas que a gente ainda precisa obter, né? Inclusive posicionamento da polícia com relação ao tipo de abordagem que vem sendo praticado aqui no estado de Pernambuco. Você tem uma pergunta, não é isso, Gernão? Isso, o Anderson, eu gostaria de saber desse jovem aí o seguinte, diante de todo o cenário e de tudo que ele relatou aí, que inclusive ele passou de morrer no momento em que ele foi levado também para a Arena Pernambuco. Ele teme pela vida dele agora? Qual a informação que ele passou aí para a autoridade policial, Anderson? Apesar de ter acontecido tudo isso com você, né, de ter sido liberado, mas você teme pela sua vida ainda hoje? Como é que você anda? Como é que você está no dia a dia? Não tô nem saindo de casa, com medo. Que aconteceu alguma coisa, né? E tiraram foto minha. Tô com medo também disso, tirar foto minha e ele sabe. Virar foto no celular da minha família e tô com medo de eles fazer alguma coisa, né, com ele, né? Bom, a apreensão dessa família, né, que veio aqui na sede do GOI hoje para prestar depoimento. Esse depoimento deveria ter acontecido, Gernan, às 9 horas da manhã. Era o horário que estava programado, mas o delegado Ivaldo Pereira teve uma reunião e chegou há pouco, vai atendê-los em seguida. Primeiro a gente pediu, inclusive, gentilmente para que o delegado pudesse permitir que a gente conversasse com eles aqui, né, e em seguida vai ter essa acolhida de depoimento. O que acontece é que eles foram chamados hoje, na sexta-feira, como a gente disse, a governadora se posicionou dizendo, e claro, considerando que essa era uma tragédia, né, era um crime bárbaro, mas que a Polícia Civil iria se debruçar e investigar a contento tudo o que aconteceu. A gente começou com uma abordagem policial, a morte de 2 PMs e uma caçada em seguida, em que depois 3 irmãos do Alex foram mortos numa abordagem com homens encapuzados. A gente não tem nenhum grupo que teria assumido a autoria daquele momento, né, inclusive que foi filmado pela irmã do Alex. Na sequência a gente tem a mãe e a companheira do Alex sendo levadas e sendo executadas num canavial lá em Paudalho, e depois a caçada no dia seguinte ao Alex, que também foi morto numa outra troca de tiros com o policial. Veja só, a gente está numa situação em que uma abordagem em que uma pessoa deveria ser abordada pela polícia e 8 pessoas morreram, né? E aí você analisa várias outras questões. Eu conversei durante o final de semana com algumas pessoas que falam sobre segurança pública no estado e a análise é de uma ação despreparada. Inclusive essa a fala que é reforçada pela advogada que está representando a família. A gente vai conversar agora com a Aline Maciel. Aline, você estava me contando sobre o medo que os seus clientes hoje estão vivendo, né, com relação ao que aconteceu na quinta e na sexta-feira. O que vai ser feito em termos de processos? Qual é o andamento a partir de agora? Boa tarde, primeiramente. Segundo de tudo, é provar que eles são inocentes e são vítimas. Como eu falei, não é porque se mora numa comunidade que se é bandido ou que se é marginal. Se mora numa comunidade porque não se tem condições de estar em outro local. Hoje o sentimento é de insegurança, de luto inclusive, por pessoas que morreram sem ter nada a ver, por pessoas que estão incapacitadas no hospital, pela falta de preparo do Estado com os seus funcionários da PM, né? Nós vamos agora tentar buscar
as reparações necessárias para a vítima, constatar perante a sociedade, provar junto à sociedade que eles são tão vítimas quanto as outras vítimas que aconteceu, que infelizmente a casa deles não pode ser tirada do caminho da mata, eles moram ali e eles estão com medo que os policiais voltem para acertar contas com a família que não tem nada a ver. Simplesmente o Alex pulou para fugir da polícia numa casa familiar onde as pessoas trabalham para pagar suas contas. E aí essa questão da segurança que precisa ser revista pela nossa governadora, né? Principalmente investindo e afastando todos os policiais que se tratam de alguma forma no psicológico ou psiquiatra, porque misturar arma com problemas psicológicos vai dar besteira. E aí quem paga são os inocentes da sociedade, os inocentes que moram em comunidade, tá certo? Quando você fala em pedido de reparação, que tipo de reparação que pode acontecer para essa família que você acabou de pontuar que eles estão numa condição de vítima e não de acusado? Ninguém sabe se a filha vai sobreviver. Ela já perdeu um olho. A visão de um olho ela já perdeu. Uma menina de 18 anos que estava na casa do seu pai porque estava precisando de cuidados médicos por ter epilepsia e estar grávida. Então ela levou um tiro que está sendo apurado, né, e que a perícia com certeza vai mostrar de onde foi esse efetivo tiro, pela falta de preparo da polícia, que entrou numa abordagem que não deveria ter feito daquela forma, em perseguição a um suposto atirador, né? Até então ninguém sabe o que de fato aconteceu. A única coisa que se sabe de concreto é que existe 8 pessoas mortas, uma em estado grave na UTI e um menor que está se recuperando. É isso que se sabe. Então é necessário que a nossa governadora corra atrás e realmente dê uma resposta digna para que a sociedade merece. Na fala, na sexta-feira, quando houve o pronunciamento oficial, a governadora disse que era necessário que a polícia investigasse com rigor e que se devolvesse para o estado de Pernambuco o estado de paz, né? Quando a gente ouve, Gernan, depoimentos como o do Carlos Augusto Filho com relação ao que ele passou nessa abordagem e que é atribuída aos policiais, né, que levaram ele lá para a área da arena e toda essa situação que ele passou de medo, que inclusive ele relata para a gente hoje, que se sente inseguro, não está saindo de casa. O advogado Jean William estava conversando com a gente, né, desse despreparo e desse sentimento de insegurança que nós, enquanto cidadãos, acabamos sentindo quando numa situação como essa, né? Boa tarde. Isso. Boa tarde. É interessante, né, que o governo do estado ele promova essa justiça aos policiais que estavam envolvidos nessa situação, que se tenha a pena, que se venha até a devida pena legal, se for o caso, que percam a farda, que sejam punidos com o devido rigor da lei. Os meus clientes hoje se encontram aterrorizados. A polícia que deveria proteger foi ela quem fez uma chacina de 8 familiares. Uma família desapareceu que nada tinha a ver. O culpado era o Alex. O que é que a família do Alex tinha de envolvimento? Veja, a irmã, o irmão sumiu. E a gente, permitindo essa situação de policial praticando ato de truculência, de tortura, o meu cliente foi torturado. Ele temeu pela vida dele. Por quem deveria proteger era ele se amedrontado. Devemos dar uma resposta à sociedade e demonstrar que não vivemos em nenhuma ditadura. Vivemos sim no Estado Democrático de Direito e que as forças policiais estão aqui para proteger e não amedrontar. Bom, o que deve acontecer, inclusive, com relação aos processos que devem ser movidos? Veja, nós esperamos da governadora, por meio do Ministério Público, né, que ela faça as investigações necessárias, apure quem foram os autores, tanto da tortura quanto da chacina, né, e que eles venham a responder, né, tanto na corregedoria, se for o caso, tanto legalmente em esfera criminal, pelos excessos cometidos, e que o governo do Estado, como ente federativo, ele se promova a responsabilizar os seus culpados, né? Bom,
Obrigado ao Jean William, também a advogada Aline Maciel, que estão representando essa família aqui, que já vai entrar para conversar com o delegado Ivaldo Pereira. E essas informações que o advogado acabou de dizer para a gente aqui, elas inclusive já começaram a ser solicitadas pelo Ministério Público na última sexta-feira, quando instaurou os 2 procedimentos investigatórios criminais, Gernan, inclusive, né? São informações que foram requisitadas pelo Ministério Público para a chefia da Polícia Civil, o Comando da Polícia Militar, o Instituto de Criminalística e também a Secretaria de Defesa Social. Como a gente disse, esse é um caso que começou numa abordagem policial, com a troca de tiros, a morte de 2 PMs e todas as outras mortes que se sucederam, e uma família hoje que está amedrontada, né? E a população, de uma forma geral, ainda pedindo e esperando por respostas conclusivas, respostas essas que devem surgir e serem dadas à população com o avançar das investigações. Hoje começa essa ouvida aqui, os depoimentos dessa família que devem conversar daqui a pouquinho com o delegado Ivaldo Pereira, aqui na sede do Grupo de Operações Especiais. Gernan.